criação, não sei se é a universidade, se é o interesse... Ou ser personal trainer. Então, ou fazer aula, ou ser um personal. Querem ser personal, querem cobrar nem sei quanto hora aula e acham que vai viver só disso. Chega numa faculdade, em 40, 60 horas aulas de voleibol, basquete, handebol, de natação, não tem como aprender aquilo, porque não vai dar tempo, porque ele não fez quando aluno, com informação de 40, 60, 80 horas não vai poder produzir. E o mais grave, chega na escola, não existe um conteúdo programático a cumprir. O professor chega na escola e faz o que ele quer. Eu tenho uma turma, 5ª, 6ª série. Eu dou um jogo de basquete. Aí tem um menino lá no meio que solta a bola do meio e faz cesta. Solta a bola do meio e faz cesta. Pô, eu não vou olhar diferente pra esse menino? Quando eu consegui a minha medalha de bronze em Atlanta, eu já jogava na seleção há 10 anos. Infantil, juvenil, sabe? O trabalho era a longo prazo. Se as coisas não andam boas quanto ao desenvolvimento dos profissionais que ensinam o esporte, o que falar então do desenvolvimento dos esportes olímpicos? O que falar do desenvolvimento do atleta brasileiro? O atleta aqui, ele tem, infelizmente, ele tem que fazer escolhas. Ou ele estuda, ou ele trabalha, ou ele é um atleta de alta performance. Você acha que um atleta olímpico pode se sustentar com 2 mil cruzeiros? Outro fator que incomoda toda a classe é a distribuição de dinheiro público. Só com o governo federal foram mais de 140 milhões de investimentos em 2008. Isso sem falar das verbas da Lei Agnello Piva, que o COB administra. Isso sem falar dos patrocínios das empresas estatais. Eu acho que o recurso, ele é o maior recurso que jamais existiu, né? Acho que ele pode ter uma gestão melhor, ele pode ser melhor distribuído, né? Isso realmente não chega na base do esporte. O que é a base do esporte? É o atleta, é o treinador, é o clube. Pergunta para o boxe, se o boxe tem algum apoio suplementar. A esgrima continua da mesma forma, o remo continua da mesma forma, a canoagem, o levantamento de peso. Não adianta você pegar uma modalidade, colocar toda a grana aqui nessa modalidade e ter outras e outras modalidades aqui precisando, pô. Claro que tudo pode ser aprimorado, deve ser aprimorado. A Caixa busca dar a sua contribuição. Nós somos muito zelosos com os recursos, né, públicos que a Caixa gere. Não só a gente espera que os nossos parceiros façam bom uso deles, como nós fazemos verificações. E se as estatais investem, onde estão as empresas privadas? Algumas empresas alegam a questão da profissionalização da gestão. Tá? Outras não existe. Que é ainda carente, né, de melhores resultados, de melhores aferições. Existe também uma questão importante, que é o próprio desconhecimento de algumas empresas privadas do real resultado que o esporte traz. A grande pergunta que fica, eu acho, que na cabeça dos empresários mas eu vou patrocinar 4 anos e não sei se o atleta vai se classificar para a Olimpíada. Se você olhar bem, muda tudo. Por que não pararam? Será que não dá voto isso? Será que o atleta não vota? Será que o que é? Não consigo entender por que não houve ainda esse sentar para decidir essas políticas de maneira mais real. Talentos do esporte brotam todos os dias em toda parte desse país, mas em matéria de administração, nós vivemos ainda, eu não diria idade da pedra, que seria demais, né? Mas estamos muito atrasados, né? A gestão do esporte no Brasil está muito atrasada. Amadora, incompetente e desonesta. Se a gente pensar em esporte, a gente tem que mudar um monte de coisa. No Brasil como um todo. Tem que mudar tanto do lado das confederações, como de Comitê Olímpico, como de governo, como da mídia. Eu acho que tem que fazer um pacto geral. Se os dirigentes conseguissem ter essa visão ampla da coisa, 4, 8 anos, os resultados apareceriam, as empresas apareceriam, é uma coisa a longo prazo. Não adianta a gente querer que 2012
o Brasil seja melhor do que 2008. Não vai ser se a gente não começar a pensar agora. Há uma disputa ainda que nós temos que ainda tentar resolver entre o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte. O Ministério da Educação tem uma visão também de esporte escolar que é também diferenciada. O esporte tem uma visão da competição e já o esporte escolar não tem essa visão. Uma visão é apenas de socialização e também realmente tem que ser isso. Não é difícil isso, não. Não é difícil, é só ter boa vontade. Com boa vontade e com competência você faz. Parece que o pessoal põe um empecilho tamanho de um bonde para fazer as coisas. Qual que é o problema? Grana tem, que a gente sabe que tem, que dá para investir nesses projetos. Agora, será que é importante esse projeto? É mais importante fazer uma Olimpíada em 2016? Não sei. Esse divórcio histórico que houve entre a educação brasileira e o esporte é que gera o grande prejuízo em termos de você ter uma base sólida que possa ter um alicerce para o Brasil sonhar em, quem sabe, no futuro ser uma potência olímpica. Está muito longe. O que não está distante são os 4 anos de mais uma reeleição. Ou melhor, da perpetuação de mais um dirigente do esporte brasileiro. Os convidados chegam. Seguem direto para o subsolo de um hotel luxuoso no Rio de Janeiro. Na mesa está o homem que comanda há 13 anos o esporte olímpico do Brasil. A convocação, feita às pressas, tem como objetivo garantir pela 4ª vez a reeleição de Carlos Arthur Nussmann à frente do Comitê Olímpico Brasileiro. Do outro lado estão os 36 componentes do colégio eleitoral. 5 não compareceram à votação. Com uma única chapa concorrendo ao pleito e numa votação por aclamação, Carlos Arthur Nussmann se apresenta como o presidente que comandará o esporte de alto rendimento no Brasil até os Jogos de Londres. Eu prefiro deixar o resultado da eleição que responde por isso. Falei com algumas pessoas ligadas a confederações, todas elas manifestaram, com as quais eu falei, indignação. Foi uma espécie de golpe que foi feito. Cada um, eu acho que deve responder de como recebeu ou não, mas que todos receberam, todos receberam. O CBF concluiu que era um desrespeito com a entidade receber um comunicado para um evento tão importante, tão sério, com apenas 3 dias de antecedência. A eleição foi quinta-feira, eu recebi no domingo na minha casa. Eu já sabia que o Nussmann e aquela diretoria já tinha uma chapa, já era a única chapa. E teve casos que foi pior, que receberam até com menos dias do que eu. Então eu achei isso muito estranho. Por que fazer desse jeito? Não precisava fazer desse jeito. Por isso que eu digo que a eleição foi feita sorrelfa, quase que embaixo de uma escada, com medo de uma oposição. Na hora foi feito, foi perguntado para a Assembleia se eles queriam aclamação ou queriam uma eleição com urna. E a maioria escolheu aclamação. E eu e o Alaor não, nós somos contra, que a gente queria ter eleição mesmo. O formato estava errado, né? Não gosto. Uma eleição, para mim, é urna e cedo. Não votaram pela aclamação. Não votaram pela aclamação. Isso não quer dizer... Aí é uma questão de semântica. O voto por aclamação só pode ser feito se há unanimidade. Se há uma pessoa contra e um candidato só, tem que botar a urna ali, todo mundo tem que botar o seu voto na urna. Se vocês forem pegar o que foi feito por essa administração, é justamente pelas palmas que eu recebi aqui e pelos discursos feitos a favor. Mas o que falaram os outros colegas? Alguns vieram dar parabéns pela coerência de ter feito isso. Outros perguntam por quê. Talvez por não me conhecerem também, né? Depois vieram até falar comigo, mas acharam que o porquê. Outros que eu vi até falaram, mas quem foi? Sabe, uma coisa assim bem estranha.